Continuação da leitura do livro A Caminho de Marte, de Ivair Gontijo, página 29. Civilizações marcianas e missões pioneiras. Como dizia o astrônomo Carl Sagan na famosa série de TV Cosmos, o pior e mais inóspito lugar na Terra ainda é um paraíso se comparado com qualquer lugar em Marte ou qualquer outro dos planetas do Sistema Solar. O ar da Terra tem muito nitrogênio, 78%, muito oxigênio, 21%, e um pouquinho de argônio, 0,9%. O resto é, em sua maioria, gás carbônico, 0,04%, e vapor d'água. É claro que essa composição varia um pouco de um local para o outro e varia muito com a altitude, mas esses valores dão uma ideia da composição típica do nosso ar por volume. Já em Marte, o pouquíssimo ar que existe é formado quase só de gás carbônico, 95,3%. Tem também um pouquinho de nitrogênio, 2,7%, e argônio, 1,6%. Além de uma pequena quantidade de outros gases, inclusive vapor d'água. Com essa composição, não dá para respirar o ar do planeta vermelho. Para piorar, a pressão atmosférica em Marte é somente 1% da pressão atmosférica ao nível do mar na Terra, ou seja, a quantidade de ar em Marte é mais ou menos a mesma que temos a 30 km de altura na atmosfera terrestre. Lembre-se que os aviões a jato viajam a mais ou menos 11 km de altura, numa região já com densidade muito baixa e sem oxigênio suficiente para respirarmos. Por isso, a cabine dos aviões tem que ser pressurizada. Além de tudo isso, uma das consequências da atmosfera rarefeita e quase sem vapor d'água é que a temperatura em Marte é muito baixa, principalmente depois que o Sol se põe. Não há nada para segurar o calor. Esse fenômeno é conhecido na Terra também em regiões de deserto, onde faz muito calor durante o dia, mas depois que o Sol se põe, faz frio. Isso acontece porque a quantidade de vapor d'água no ar do deserto é muito pequena. Portanto, lá em Marte, só poderíamos sobreviver com roupa de astronauta. Para colonizar um planeta assim, sem precisar viver dentro de trajes espaciais, provavelmente teríamos que colocar redomas sobre algumas crateras, levar oxigênio daqui ou produzi-lo lá e aumentar a pressão atmosférica dentro dessas redomas até recriarmos um ar parecido com o nosso aqui da Terra. Já deu para perceber que nosso conhecimento sobre Marte não surgiu de um dia para o outro, não é? Ele é o resultado de milhares de anos de observações. A humanidade se interessa pelo planeta vermelho desde sempre. Seu estudo telescópico em moldes mais científicos começou para valer no final do século XIX. Giovanni Schiaparelli, um astrônomo italiano trabalhando em Milão, resolveu testar se o novo telescópio que usava era capaz de mostrar os detalhes da superfície de um planeta. Schiaparelli estudava estrelas binárias e estava acostumado a fazer medições cuidadosas de imagens de estrelas muito próximas uma das outras. Naquela época, usando telescópios muito pequenos, os astrônomos tentavam observar algumas estrelas e descobrir se a imagem que estavam vendo vinha de uma estrela ou de mais de uma. Às vezes, eles viam um ponto de luz no céu que parecia meio alongado e desconfiavam que aquilo era a luz de duas estrelas muito próximas, de uma estrela dupla ou binária, mas com frequência era quase impossível distinguir ou separar a luz das duas. Por isso, Schiaparelli passava muitas noites observando estrelas assim e tinha suas técnicas para tentar separar a luz das duas, usando essas mesmas técnicas para observar a superfície de Marte. Ele distinguiu tantos detalhes que resolveu lhes dar nomes, de forma a poder se referir a eles mais tarde. Em menos de um ano de observações, ele registrou em desenhos detalhados da superfície de Marte o que tinha conseguido avistar e produziu um mapa, publicado em 1878. Schiaparelli herdou da Antiguidade Clássica a tradição de dar nomes provenientes da mitologia grega ou latina a planetas e outros objetos celestes. Por isso, fez o mesmo com os detalhes que viu na superfície marciana. Hesperia,
Elas Platinia e Crise Platinia foram alguns dos muitos pontos batizados por ele. Até hoje, usamos esses nomes dados por Schiaparelli e posteriormente muitos outros locais da superfície marciana foram batizados de forma parecida, sobretudo com o início da era espacial e a possibilidade de ver Marte de perto. Até aí, nada demais, porém, como vimos, Schiaparelli era especialista em observar detalhes no limite da visão. Em seu mapa de Marte, ele incluiu linhas finas escuras e a chamou de canali. Foi aí que começou a confusão. Em italiano ou português, a palavra canal não faz distinção entre estruturas naturais e artificiais. Mas em inglês não é assim. Nessa língua existem duas palavras, channel, que é um canal natural, enquanto canal significa uma estrutura artificial feita por alguém. Quando traduziram os canali de Schiaparelli como canals, em inglês, começaram a dizer que existiam canais artificiais em Marte. A coisa pegou fogo. Hespéria, por exemplo, é um termo clássico que significa o limite oeste da Grécia, ou seja, a Itália. Já os romanos consideravam que Hespéria era a Espanha, o seu limite oeste. Quanto ao ver a Marte de perto, em uma homenagem ao astrônomo milanês, uma grande cratera em Marte com 461 km de diâmetro, próxima ao equador do planeta, recebeu o nome de Schiaparelli. William Sheehan, no livro The Mars of Image and Dream, página 50, da coletânea sobre Marte, Mars Mysteries and Marvels of the Red Planet, publicada por Sky and Telescope 2014, ele que tratou, deixa-me ver, é que aqui está sinalizando a referência. Não localizo o que faz referência a esse livro. Enfim, então vou dar sequência. Acho que esqueceram de colocar o asterisco. Ah, tá aqui. Esse livro, o autor retirou desse livro o trecho que fala sobre o Schiaparelli e o telescópio que ele usava para detalhar o planeta Marte. Todo mundo começou a imaginar que havia seres inteligentes por lá, por conta dos tais canais artificiais. Mas pior ainda estava por vir. Percival Lowell, um americano de Boston com muito mais dinheiro que formação científica, montou um telescópio no Arizona que era enorme para a época. As condições de observação no local eram excelentes. Ele então começou a observar o planeta Marte e seus canais. Em 1895, publicou um livro intitulado Mars, em que dizia que, com base em suas observações, Marte não só possuía vida inteligente, como marcianos haviam construído canais para levar água aos polos e fazer uma rede de irrigação para suas plantações próximas ao Equador. Ideias assim têm uma capacidade enorme de comover o público. Em pouco tempo surgiram vários livros de ficção científica sobre a civilização marciana, colocando ainda mais lenha na fogueira da vida inteligente em Marte. Lowell e alguns astrônomos da época, além da maior parte da opinião pública, consideravam que a comunicação com os marcianos seria inevitável. Um caso engraçado, no fim do século XIX, foi o episódio com a francesa Madame Guzman, que morreu em 1891, deixando 100 mil francos para a Academia Francesa de Ciências. Ela pretendia criar um prêmio em memória do seu filho Pierre Guzman, que seria dado a quem desenvolvesse um meio de comunicação interestelar que comprovadamente funcionasse. O curioso é que Marte foi deliberadamente excluído do prêmio porque o fato de existir vida inteligente naquele planeta já era suficientemente bem conhecido. Havia uma grande expectativa de que poderíamos estabelecer contato com os marcianos inteligentes. Em um encontro na Suíça, no início do século XX, o escritor de ficção científica H.G. Wells disse ao nosso genial Santos Dumont que sua invenção,
um equipamento de propulsão que deveria ser acoplado às costas dos esquiadores como uma mochila para ajudá-los a subir montanhas. Poderia ser empregado em Marte. Daí em diante, Santos Dumont passou a chamá-lo de conversor marciano, o seu equipamento. É possível afirmar que, no fim do século XIX, até 1965, a humanidade como um todo considerava que a probabilidade de existência de vida inteligente ou não em Marte era de 100%. Parecia algo muito óbvio. Uma das vantagens de trabalhar com ciência é que ela se autocorrige com o tempo. Muitas vezes é preciso de uma nova geração, novas mentes, para investigar problemas antigos com novos olhos, novas ideias, novos instrumentos. Assim, a ciência progride, apesar dos frequentes tropeços e becos sem saída com que às vezes se defronta. Estudos telescópios feitos na França já mostram que tais canais em Marte, a vegetação e os mares que a maioria das pessoas acreditava existirem, não passava de ilusões de ótica e de astrônomos tentando ver coisas além da resolução dos seus instrumentos e do olho humano. Vozes contrárias, dizendo que quase ninguém queria ouvir, foram toleradas e ignoradas. Até que as evidências se tornaram incontestáveis e a ciência precisou se corrigir sobre Marte. A grande mudança veio em julho de 1965, quando não só a probabilidade de existência de civilizações marcianas, mas de qualquer forma de vida naquele planeta caiu de 100% para zero. O que aconteceu em 1965 foi o início do estudo de Marte de perto, com a chegada da Mariner 4 ao planeta vermelho. A espaçonave não tripulada Mariner 4 fez um sobrevoo, um flyby, da região próxima ao Polo Sul de Marte. As imagens capturadas pelas câmeras enviadas para a Terra mostraram uma superfície bem parecida com a da nossa Lua, muito antiga e coberta de crateras. A nave de exploração não achou qualquer sinais de canais, de água, vida inteligente ou não, ou vegetação. Marte se mostrou um planeta desolado, frio, morto. Finalmente a humanidade pôde ver de perto como era a sua superfície. E o resultado, mais que uma decepção, foi um grande desalento. Depois da Mariner 4, o estudo do nosso vizinho poderia ter terminado por aí. Não era óbvio, no entanto, que aquela visão desolada do Polo Sul marciano se repetia no planeta como um todo. Será que não havia mais nada a ser visto ali? A resposta veio com Mariner 9. Desde então, nossa crença na possibilidade de vida em Marte vem se recuperando um pouco, mas não muito. A Mariner 9 da NASA foi mandada para Marte 6 anos depois da Mariner 4, enquanto em órbita marciana, em 13 de novembro de 1971, 14 dias antes de uma missão soviética, a Mars 2. A Mariner 9 foi a primeira espaçonave terrestre a orbitar outro planeta, com câmeras bem melhores. Teve tempo e oportunidade de mapear quase toda a superfície marciana, causando uma revolução no nosso conhecimento sobre o planeta e descobrindo que Marte teve grandes vulcões. O maior deles foi denominado Olympus Mons, o Monte Olimpo, ou Monte Olimpo, mais uma vez um nome de inspiração greco-latina, e a mais alta montanha do Sistema Solar. Outra grande descoberta foi um gigantesco canal ou rasgo na superfície marciana que recebeu o nome de Valles Marineris, ou Vale da Mariner, em homenagem à Mariner 9. Uso aqui a palavra canal com receio de mal-estar, pois canal e Marte nunca mais deveriam aparecer juntos na mesma frase. O Valles Marineris, com mais de 4.000 quilômetros de extensão, 200 quilômetros de largura e até 7 quilômetros de profundidade em alguns lugares, não é bem um vale, ou ainda não temos certeza de como ele se formou. Pelo menos algumas partes dele formam a maior vossoroca do Sistema Solar, um canal escavado por erosão hídrica, e voltaremos a falar deles mais tarde, em mais detalhes. Entre 1960 e 1971, os soviéticos também mandaram muitas missões para Marte, 9 no total, mas 8 delas fracassaram.
algumas por falha no lançamento, outras porque não saíram da órbita terrestre, outras porque perderam a comunicação com a Terra. A Mars 2 da União Soviética, que já mencionamos, entrou em órbita marciana em 27 de novembro de 71, 14 dias depois da Mariner 9. A missão soviética já tinha um veículo que se deparou da espaçonave mãe e foi o primeiro objeto feito por mortais mãos humanas a descer até a superfície marciana. Infelizmente, duas coisas deram errado. Eles chegaram em Marte durante uma tempestade global de poeira e a nave-mãe tirou muitas fotos que não mostraram quase nada de útil, já que a atmosfera do planeta estava coberta de poeira, impedindo a visão da superfície. Parece que Marte, preparado para a Terra, não queria saber de fotos. Além disso, hoje temos que reprogramar o Curiosity daqui da Terra, e é possível até reformatar sua memória se preciso. Naquela época, no entanto, a União Soviética não tinha como mudar a programação do computador a bordo do Mars 2. Para esperar a tempestade de poeira passar, antes de soltar o veículo que iria para a superfície. Como tudo funcionou exatamente tal qual programado, o veículo se separou da nave-mãe durante a tempestade de poeira e iniciou o processo de entrada na atmosfera, descida e pouso. A missão não havia sido projetada para sobreviver àquelas condições climáticas. O paraquedas não se abriu e o veículo colidiu com o solo, provavelmente a uma velocidade de muitos quilômetros por segundo. Mesmo assim, resultados importantes foram obtidos, inclusive dados de temperatura, pressão e concentração de vapor d'água, além de algumas fotos de montanhas que foram usadas para criar o primeiro mapa de relevo marciano. Hoje temos vários satélites terrestres em órbita marciana, medindo, mapeando, fotografando, estudando a atmosfera e tentando aumentar nosso conhecimento e diminuir o mistério que envolve o planeta vermelho. Teremos muitas oportunidades para falar mais sobre os mistérios marcianos. Antes disso, no entanto, vamos voltar para Minas Gerais no próximo capítulo. As coordenadas dessas páginas mostram o marco zero de longitude no Royal Greenwich Observatory em Londres, com as coordenadas 51 graus, 28, 38, norte, 0 graus oeste. O centro da cratera Airy e a craterinha Airy 0, a cratera Gale, a cratera Schiaparelli, Olympus Mons e o Valles Marineris. Pode buscar por elas pelo Google Earth. Vamos terminar aqui então na página 35, que é o final do capítulo 3. Tchau, tchau.